Sentiu pulsar antigo sob a poeira esquecida. A terra eterna da lamparina dourada ainda brilhava como um grão diante do abismo. E o eco do imortal dourado repousava preso no silêncio do mundo. Ali cada suspiro lembrava que o coração do Dao não morre, apenas espera. Os monstros cercavam a cidade, sombras devorando muralhas já cansadas. Mu desceu como vento que não se anuncia, e sua voz abriu o ar. Desapareçam. A palavra queimou como fogo solar, dissolvendo cada forma de exódia. E o céu respirou pela primeira vez em eras. No centro das ruínas, o encontrou a última centelha, um fio dourado que ainda sussurrava Jyoti Hridaya, a luz do coração que não se curva. Ele colocou a mão sobre a terra e chamou pelo que nunca devia ter partido. Uta Punarjyoti. Levantem-se, luzes antigas. A terra respondeu com tremores suaves, como se lembrasse do passo do imortal dourado. E cada pedra despertou uma memória adormecida. O rio do tempo daquela mulher celestial fluía ali ainda, entrelaçando o presente e passado com fios prateados. Guiou o fulcro do continente, reconectando o que restara do Dao, a sua própria origem interior. As pessoas olharam e viram o impossível, o brilho retornando ao solo como chuva líquida de ouro. A cidade renasceu no silêncio entre dois instantes. Então o ergueu o braço e abriu o caminho para a ressurreição. O coração do imortal dourado acendeu da terra, como chama que nunca aceitou apagar-se. Agnipata Jyotiramara. Caminho de fogo, luz imortal. A figura dourada tomou forma lentamente, tecida pela vontade, pelo tempo e pelo Dao. A cidade inteira sentiu a presença, não como retorno, mas como vitória sobre a morte. Sorriu. Ele sabia que o continente respirava novamente, e que a luz que mãe não pôde destruir agora brilharia mais forte que antes. O mundo estremeceu quando o imortal abriu os olhos. E antes que o povo pudesse agradecer, já havia partido, um passo imóvel, e ele surgiu longe, no lugar de trevas absolutas. O
próximo movimento estava começando. O chamado de Critin atravessou domínios como um trovão abafado e ouviu a voz do amigo ecoando entre velhas promessas. Então abriu o passo e surgiu diante da ponte Naí, onde o rio do esquecimento corria silencioso sob as pedras pálidas, e todo o céu do submundo respirava uma luz sombria, a luz do fim que descia, cobrindo os 6 caminhos, como um manto que recusava qualquer amanhecer. Os 10 reis Yama se erguiam em seus tronos quebrados como imperadores de eras mortas. Mas seus olhos estavam vazios, cheios apenas do ódio dos demônios do coração. E cada gesto deles convocava mares de almas e exércitos de sombras, investindo contra Critin, que mantinha a linha sozinho, espada em brasa, corpo rasgado, ao lado do pequeno grande dragão que espalhava mares de fogo para conter as legiões exodianas. As fontes amarelas borbulhavam ao lado do portal fantasma, e cada gota parecia conter um grito preso, enquanto o palácio de Mengepo se inclinava sobre o abismo, derramando memórias líquidas no curso do rio. E ali eu senti o peso da reencarnação comprimida, os 6 caminhos embaralhados, cada vida sendo esmagada por rodas que giravam sem sentido, sob a influência suja dos invasores do coração. Critin rugiu ao ver o amigo aproximar-se, o rosto marcado por luz e sangue. E o pequeno dragão sorriu entre as chamas, pois sabia que aquele não era um reforço qualquer. Era o próprio eixo da presença, caminhando por aquele mundo esquecido. Wu jogou a cabeça para trás,
Tomou um longo gole de vinho e o líquido queimou como um mantra. Líquido descendo pela garganta, selando o instante com ironia e soberania silenciosa. As sílabas dançaram no ar como brasas suspensas, tocando a borda do rio e fazendo o esquecimento tremer, enquanto a ponte inteira parecia escutar. Madeira e pedra vibrando como cordas antigas acordadas de um sonho de milênios. Tu sentiu em um só olhar que aquilo não era campo de batalha, era sala de operação do destino. E que se matasse os reis se ama, o ciclo dos mundos entraria em colapso. Então sorriu, limpou o vinho do canto da boca e disse a Cretim que aquela não seria uma guerra, mas um grande exorcismo, a expulsão daquilo que jamais deveria ter tocado o núcleo da reencarnação. Algo que só podia ser arrancado pela mãe do fogo do coração invictus. O domínio inteiro tremeu quando ele deu o primeiro passo ao lado do amigo, ombro com ombro encarando os 10 tronos enegrecidos. A luz do fim rodopiava acima como um halo apocalíptico, substituindo a paisagem por um campo de sombras densas. Mas sob aquele brilho distorcido, vi apenas o contorno real. 10 reis aprisionados, 10 funções sagradas, corrompidas por larvas exodianas que se alimentavam da culpa, do medo e do esquecimento. O pequeno grande dragão ergueu as chamas e abriu espaço entre os exércitos. Firmou a postura e o rio se agitou como se esperasse o veredito final. O respirou fundo, deixou a presença expandir-se como uma muralha invisível. Sobre a ponte Nai, suas mãos se entrelacaram preparando o selo, enquanto a música do submundo prendia o fôlego. Porque naquele exato instante, antes da primeira palavra sagrada, o exorcismo estava prestes a começar. A luz do fim parava sobre a ponte Nai como um céu invertido, pesada e densa, enquanto o rio do esquecimento corria em silêncio sob as pedras frias. Cretim sangrava em meio aos golpes, o pequeno grande dragão arfava entre chamas. E os 10 reis de Ama rugiam sem vontade própria. Corpos de reis, olhos de demônios do coração, espalhando sombras sobre todos os 6 caminhos. Vu chegou como quem atravessa um sonho alheio. Jogou
jogou a cabeça para trás e o vinho desceu queimando, abrindo um rastro de calor no vazio ao lado de Critin. Ele observou a cena inteira em um único olhar e sorriu, porque entendeu que nenhuma espada bastaria ali. Não era guerra, era contaminação, e só o fogo certo poderia tocar o núcleo da reencarnação sem destruí-la. Aí tremia sobre os passos das almas perdidas. O portão fantasma pulsava como uma ferida aberta. E o palácio de Menpo derramava memórias líquidas no leito do rio. Ergueu as mãos, deixando que a presença se expandisse atrás dele como muralha invisível. E cada pedra da ponte sentiu a vibração do coração invictus acendendo, pronto para desatar o que estava preso. Havia eras. Ele falou baixo, mas o submundo inteiro escutou. Hoje não mataremos reis, hoje libertaremos coroas. Os olhos vazios dos 10 Yama tremeram. A luz do fim vacilou como lamparina ao vento. Critin recuou um passo em respeito. O dragão cercou o abismo com chamas circulares, desenhando um anel de proteção em torno do rito, que nascia sob o olhar silencioso de Wu. Mantra Hridaya Moksha Jvala Kalabanda Cheda Agni Yamahaja Anta Shudibara As sílabas serpentearam pelo ar como fios de fogo branco, tocando as armaduras sombrias dos reis Yama. E por um instante a expressão deles se quebrou, como se lembrassem de quem foram antes da posse, como se uma velha memória chamasse de dentro do peito sepultado. Reagiram, urrando dentro das coroas, tentando afogar o selo nascente em ondas de culpa e de medo, fazendo o rio espumar, fazendo as almas tremerem. Mas a presença de Wu se firmou ainda mais, e cada batida do seu peito espalhou claridade, empurrando a escuridão para fora, camada por camada, como se arrastasse lama de dentro de um sol adormecido. A ponte inteira vibrou quando ele entrelacou os dedos no selo final. Corajal invictus acima do rio do esquecimento Critin. Segurou o ar, o dragão suspendeu as chamas, as fontes amarelas silenciaram, e até o portão fantasma pareceu fechar os olhos. A luz do fim concentrou-se num único ponto sobre a cabeça de Wu, como se o universo aguardasse a palavra que viria em seguida. O som do mundo recolheu-se para dentro, como se todos os 6 caminhos prendessem a respiração. As mãos de Wu brilharam no escuro da Nai, o selo completo, perfeito, inevitável. No intervalo entre 2 instantes antes que qualquer verbo fosse proclamado, o exorcismo já existia em potencial absoluto, e a música
exatamente aí, na borda ardente do primeiro sol.